Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para a gravação dessa pré-aula da lição de número 2, que tem como tema Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, conforme vemos em Atos capítulo 9, versículo 1. A verdade prática diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Querido professor, querido irmão que nos assiste, esta lição, a lição de número 2, vai estar tratando a respeito do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Como era e como foram as atitudes de Paulo antes da sua conversão. É por isso que o tema dessa lição diz Saulo de Tarso, o perseguidor. Então nós vamos ver ao longo dessa lição essas atitudes de perseguição que foram desenvolvidas, que foram desempenhadas pelo apóstolo antes da sua conversão. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 8, e alguns versículos nós não estaremos lendo para ganharmos tempo neste comentário. O objetivo geral da lição, querido professor, atente-se, o objetivo geral é de conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. O que nós podemos extrair deste objetivo geral é que, assim como Paulo perseguiu a igreja, pensando que estava fazendo um serviço a Deus, ou prestando um serviço a Deus, haverão e ainda há muitas perseguições contra os cristãos, contra o evangelho, e essa perseguição, ela ocorre e ela continuará ocorrendo. Todavia, a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Objetivos específicos. Temos elencar as características persecutórias de Saulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Então, estes são, portanto, os objetivos específicos que estão ao longo da nossa lição. Como disse, querido professor, nós precisamos entender e saber que a perseguição aos cristãos, ela perdura ainda até os nossos dias. Veremos mais à frente com relação aos países chamados de países fechados, o sistema, por exemplo, sistema comunista, que são países que perseguem a igreja do Senhor. Então a perseguição, ela ainda existe até os nossos dias. A introdução desta lição diz que a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Veja que aqui o comentarista da lição tem um cuidado de explicar que Paulo, ou no caso Saulo de Tarso, ele era zeloso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se em um implacável perseguidor da igreja. Então vemos que antes da sua conversão, Saulo de Tarso era fariseu, zeloso da lei, seguidor da Torá, no sentido ali de cumprir realmente tudo aquilo que a lei ensinava e dizia. Então, neste zelo de perseguir a igreja do Senhor, Saulo, conforme dissemos, ele imaginava que poderia estar prestando um serviço a Deus, conforme nós veremos mais à frente aqui no comentário da lição. Então, Saulo, antes da sua conversão, é este homem que vai perseguir a igreja implacavelmente, vai mandar prender os cristãos, vai açoitá-los, vai concordar com a morte deles, enfim. É este o momento, é este o contexto histórico
da vida de Saulo de Tarso que estaremos discorrendo nesta lição. O primeiro tópico da lição diz Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O primeiro item dessa lição diz Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Como fariseu fanático, Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante fazia ser truculento, usando de grande violência contra pessoas simples, tanto homens quanto mulheres e até mesmo crianças. Ele acreditava piamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus. Veja, Paulo, por ser extremamente zeloso, por achar que os seguidores de Jesus estavam seguindo alguém que não tinha, dentro dos parâmetros assim estabelecidos para ser o Messias, ele, portanto, então não aceitava que essas pessoas adorassem a Jesus. E então ele acreditava que com o seu comportamento violento, truculento, arrogante, ele estava prestando um serviço a Deus. Então vemos que Paulo estava completamente equivocado nisso tudo. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Então, Saulo de Tarso, ele tinha o apoio dos sacerdotes, ele tinha o apoio da liderança religiosa entre os judeus. E, com carta branca, ele começou a perseguir, ou seja, com uma autorização. Ele tinha toda a autorização por parte dessa chamada casta, ou seja, dessa liderança religiosa dos seus dias, para perseguir e assolar a igreja do Senhor. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. Então vemos que a determinação do Senhor Jesus era que os seus discípulos pregassem o evangelho em Jerusalém e por todo o mundo. Mas naqueles dias os discípulos estavam concentrados em Jerusalém. Com a perseguição, eles são espalhados para outras localidades, como Samaria, Judéia e até mesmo outros países. O perseguidor respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Paulo tinha sede e desejo de que os cristãos fossem realmente destruídos. Era esta a concepção, era este o entendimento, o pensamento de Saulo de Tarso contra os cristãos naqueles dias. E por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Então ele era realmente um ferrenho perseguidor da igreja do Senhor. É por isso que em outras passagens bíblicas, epístolas de sua própria autoria, ele vai descrever o quanto perseguiu sobremaneira a igreja, quanto perseguiu os cristãos. Ele reconhece isso tudo. Mais à frente falaremos sobre isso. O item 2, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo, de forma figurada, como uma fera selvagem. Então o comentarista da lição, ele compara Saulo de Tarso nessa particularidade como um animal feroz, como uma fera selvagem. Por isso a expressão respirando ameaças e mortes, ou seja, querendo perseguir, querendo destruir, querendo abocanhar, usando essa expressão, para destruir, para neutralizar, para impedir que os cristãos tivessem a liberdade de difundir o evangelho e, consequentemente, parassem de crescer, porque o evangelho estava sendo propagado, muitas vidas estavam sendo alcançadas, então Paulo queria destruir. Então ele tinha essa sede de destruição, por isso o termo ameaças e morte. No texto de Atos 9:21, perseguidor era visto como um exterminador. Esta era, portanto, a característica de Saulo de Tarso, um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões. Além de permitir que fossem açoitados, ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo.
O item 3, por que Saulo perseguiu os cristãos? Então aqui uma pergunta, querido professor. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram. Então aqui nós vamos ver, querido professor, algum dos motivos do porquê Paulo perseguia a igreja. Então nós vamos ver, ele tinha um zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Então, aquilo que falei, que mencionei no início desse comentário, Paulo não aceitava, não admitia, assim como os judeus zelosos, seguidores da lei, que alguém que fosse crucificado pudesse ser o Messias. Por quê? Porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro, de acordo com a lei, estava sob maldição divina, conforme Deuteronômio, capítulo 21, 23. Então, como entender, como enxergar o Messias sendo alguém que havia sido crucificado, que conforme a lei estaria sob maldição? Então, dentro desse contexto, nós podemos enxergar um dos motivos pelos quais Paulo, ele não aceitava a ideia de que Jesus fosse o Messias, a ideia de Jesus um Salvador. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Para Saulo, Jesus fora, naqueles dias, antes da sua conversão, um blasfemo. Alguém que blasfemava, que se dizia filho de Deus, que se dizia Deus. No entanto, mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele vai descobrir que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Então, Paulo não tinha compreensão exata do sacrifício realizado por Jesus. Porém, após a sua conversão, ele vai entender que Jesus se fez maldição por nós. Quando ele morre na cruz, quando ele morre no madeiro, quando ele é crucificado, ele estava assumindo a nossa condição de pecadores, ele estava assumindo os nossos pecados, ele estava se fazendo maldito por nós, em nosso favor, para nos garantir salvação. E isso Paulo, naquele momento, não entendia. Porém, após a sua conversão, ele vai compreender isso, conforme ele mesmo registra em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Então, querido professor, este é o aspecto do primeiro tópico, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. É por esse motivo que ele perseguia os cristãos. É por esse motivo, ele era zeloso, extremamente zeloso, ou seja, cumpridor da lei. Paulo, de fato, vivia a lei. Tanto assim que ele descreve que excedia em muitos no judaísmo. Então, este era o homem chamado Saulo de Tarso antes da sua conversão. A síntese do primeiro tópico diz: Saulo ameaçava a igreja não por acaso, ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Ele perseguia, ele oprimia e ele fez tudo o que fez, achando que com isso estava cumprindo um serviço a Deus, sendo extremamente zeloso na lei mosaica. Glória a Deus. O segundo tópico desta lição: perseguição contra a igreja de Cristo. Primeiro, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição, melhor dizendo, contra a igreja. O corpo de Cristo, uma instituição divina. Então vejam, quando Saulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo diretamente a Jesus. É por isso que no caminho, quando Jesus se revela a ele, Jesus vai dizer a ele: Saulo, por que me persegues? Então, Saulo de Tarso não estava perseguindo apenas os cristãos ou aquelas pessoas que aceitaram a fé na pessoa de Jesus, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus, porque eu, você e nós somos a igreja do Senhor. Eu, você e nós representamos a Jesus aqui na terra. Então, a atitude de perseguir a igreja era a mesma coisa, ou seja, era comparada à perseguição direta à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, este era o contexto. Esta é a real situação. Ao passo que ele respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja.
Ele queria acabar com a igreja. Ele queria acabar com aquela que eles denominavam de seita dos nazarenos, ou do caminho, conforme era conhecido. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Nós vamos verificar, querido professor, que, num certo sentido, em certa altura, Paulo vai ser confrontado com um homem cheio do Espírito Santo, do conhecimento da palavra, defensor do nome de Jesus, quando então ocorre o martírio de Estevão. Segundo, Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Não podemos deixar de observar aqui, querido professor, que Saulo de Tarso era um homem culto, era um homem conhecedor, erudito, ou seja, tinha muito conhecimento dentro da Torá, tinha conhecimento da cultura judaica, tinha conhecimento da cultura greco-romana, ou seja, era um homem altamente capacitado, altamente preparado, um homem de grande conhecimento. No entanto, ele vai se deparar com outro homem com as mesmas qualidades que ele tinha. Mas Estevão tinha um diferencial. Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão tinha grande capacidade de confrontar os ensinos do judaísmo. E então ele confronta de tal forma aqueles homens, conforme nós vemos na palavra de Deus, que eles rangiam dente de ódio contra Estevão. E eles não podiam resistir à sua sabedoria, a que Deus lhe deu para falar com ousadia do nome de Jesus e esclarecer a respeito do plano de salvação de Deus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Veja que Estevão, ele era um conhecedor, uma pessoa de cultura, uma pessoa de grande conhecimento também. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Então, Estevão era um conhecedor, falava com ousadia e autoridade, porque conhecia, e era homem, como dissemos, cheio do Espírito Santo. O discurso inflamado de Saulo, e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este previamente da sabedoria do Espírito, conforme vemos lá em Atos capítulo 6, versículo 10. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos da igreja, ou seja, dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, vemos em Atos 8:1, eles o apedrejaram até a morte. Então foi por isso que eles mataram Estevão. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Glória a Deus por isso. Então Estevão foi o primeiro mártir. Item 3 da nossa lição, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. O que nós vamos observar, meus queridos irmãos, nesse terceiro item, é que a igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem da liberdade e vida que o evangelho proporciona. Então aqui, queridos irmãos, nós precisamos continuar pregando a palavra, mesmo sabendo que não somos reconhecidos, considerados e até mesmo somos odiados. Então, da mesma maneira que Paulo perseguiu a igreja naqueles dias antes da sua conversão, nós atualmente também sofremos algum tipo de perseguição, uns em maior grau, outros em menor grau. Recentemente nós vimos aqui no Brasil, em um estado brasileiro, até mesmo o impedimento dos crentes estar nas igrejas. Então nós temos visto isso. Isso é o quê? Perseguição. Lá no Canadá, recentemente, nós vimos alguns vídeos de perseguição à igreja, proibindo culto, prendendo pastores. E o que não falar dos países fechados, em que o evangelho ele é proibido. Então isso demonstra claramente que nos dias atuais ainda há a perseguição à igreja de Cristo.
A síntese desse segundo tópico diz: a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Então, o ato de perseguir a igreja diretamente estava relacionada em perseguir o próprio Jesus, dono da igreja. Tópico terceiro: quando o sistema se volta contra a igreja. Então, aqui, querido professor, eu quero resumir dizendo que, assim como Paulo assolava, perseguia a igreja, da mesma maneira, nos nossos dias, nós somos igualmente perseguidos. O comentarista da lição, pastor Elenay Cabral, vai mencionar o início da fé pentecostal no Brasil, a perseguição contra Daniel Berg e Gunnar Wingre. Ele vai, inclusive, mencionar que o próprio pai dele, pastor Osmar Cabral, no ano de 1954, ele foi preso lá numa cidade no sul do país. Então, lá no início das primeiras décadas do século passado, quando se instalou a igreja, em especial a Igreja Assembleia de Deus, nós vemos que desde então há perseguição. Então, os cristãos, eles sempre sofreram perseguição e ainda sofrem perseguição. Então, nós temos perseguição no Brasil e pelo mundo afora. E como disse há pouco, recentemente, nós vimos em países como o Canadá, que olhando assim de uma forma, até nos admira, porque parece ser um país cristão, no entanto, lá em Montreal, a exemplo, nós temos visto perseguição. E aí também, como mencionei há pouco, os países fechados, como Coreia do Norte, China e outros tantos em que é proibido o evangelho. Aqui mesmo, Cuba, um país fechado, um país comunista. Então, nesses países, é muito mais gritante, é muito mais clara a perseguição contra a igreja do Senhor. Possamos orar em favor desses países, continuemos a orar em favor desses países, para que o Senhor Deus guarde a sua igreja, abra portas para evangelização e salve autoridades, para que eles também achem em Cristo a verdadeira liberdade e a salvação eterna. Amém? A conclusão desta lição diz: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. O comentarista, pastor Elenay Cabral, coloca aqui algo verdadeiro. Se a igreja do Senhor fosse uma mera instituição, ao longo do tempo ela teria se acabado por causa da perseguição. No entanto, por que não acabou? Porque ela é o corpo de Cristo. A igreja é uma instituição divina. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem zelo pela sua igreja e o Senhor cuida dos seus. Amém? Então, nós aqui estamos resumindo esta lição. Desejo a você, querido professor, que leia mais, aprofunde mais, estude, pesquise, para que você possa estar bem preparado para o comentário da sua aula. Amém? Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.